lição de hoje, lição de número 3, e ela tem como título a palavra de Deus como meio de graça. O pastor já falou nessa devocional o quanto a palavra de Deus é importante e necessária. A gente às vezes lê e não presta bem atenção naquilo que a gente lê. Porque se a gente olhar para a palavra de Deus e como foi dito, não, mas a palavra de Deus é loucura para alguns. Mas é para alguns, não é para todos. Nós que temos procurado estudar, entender, viver aquilo que nós estudamos, nós percebemos o quanto ela é importante para nós. No Salmo 1, ele diz que é bem-aventurado, é feliz aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não pratica aquilo que os ímpios praticam. Antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E nela medita de dia e de noite. Depois mais à frente ele fala, esse é como uma árvore que é plantada em lugar fértil, lugar com água suficiente. Por quê? Porque no devido tempo ele vai produzir frutos. No devido tempo. O que ocorre com a gente muitas vezes, com respeito à nossa vida cristã, nós às vezes fazemos as nossas orações e queremos no nosso tempo. Esquecemos que o devido tempo, não sou eu que vou dizer quando que é o tempo. Por quê? Eu sou dono do tempo por acaso? Claro que não, né? Então, são coisas que a gente precisa ir aprendendo. E tem mais um texto que fala sobre isso, com respeito à palavra de Deus como meio de graça. Ele vai praticamente repetir, lá em Jeremias, capítulo 17, se não me engano. Vamos abrir Jeremias 17. Jeremias 17. Mais diretamente o verso 18. Mas nós vamos ver desde o verso 5, o verso 8, 18. Desde o verso 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. É um texto que está exatamente dentro do que o pastor falou no devocional. Maldito o homem que confia em si mesmo. Maldito o homem que confia no seu poder, na sua força, na sua sabedoria, na sua capacidade de fazer as coisas. Esse está, como a gente diz, ele não está bem. Porque uma hora ou outra, a sua sorte, a sua força, a sua sabedoria, o seu poder vai falhar. E aí? O que vai fazer? Daí a palavra de Deus, como foi dito, é loucura para alguns. Com certeza você já ouviu alguém contar, ou falar de alguém, ou apontar alguém que se deu mal de tanto estudar a Bíblia. Já ouviu isso? Tem um homem que anda pela rua, catando reciclagem, mas ele cata de tudo. Pedaço de madeira, o que ele acha, ele leva. E alguém me disse que aquele homem era um pastor, e ele ficou daquele tipo de tanto estudar a Bíblia. Então a Bíblia é loucura mesmo para alguns. Loucura para alguns.
Mas para nós que fomos alcançados pela graça, temos a palavra como meio de graça, como está escrito no tópico da lição, na cabeçalho da lição, palavra de Deus como meio de graça, não. Ela nos orienta cada dia, ela nos anima cada dia. E a lição vem falar dessa situação que o povo estava vivendo, aquele povo que foi deportado, levado cativo, agora voltou para sua terra. Um parênteses aqui, eu fiquei imaginando. Bom, levou todo mundo, imagine que levou todo mundo e estava para outro canto. Quando volta, será que eu vou achar minha casa? Será que o Flávio vai achar a casa dele? Será que o seu Venâncio vai achar a casa dele? Será que o Codinei vai achar a casa dele? É confuso. Aí, levou aquele povo daqui para outra terra, trouxe outro povo para cá, agora traz outro povo de volta. E a lição, a gente olhando rapidamente, dá a entender que eles chegaram, a primeira coisa que eles fizeram, falaram, nossa, o templo está caído, nós precisamos arrumar aqui, porque senão como que nós cultuamos? Nós sabemos que nós fomos embora daqui porque nós pecamos contra Deus. Aí Deus permitiu que o rei Nabucodonosor, sei lá, o Ciro, daquele povo lá, viesse e levasse a gente daqui. Agora a gente voltou, a gente vai ter que tomar jeito e fazer tudo de novo. Mas se a gente for olhar com um pouco de cuidado na lição, a gente vai ver que não é bem isso. Eles voltaram, foram procurar o seu lugar onde ficar. Nada menos, mais que justo. Opa, eu voltei agora, como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que arrumar um lugar para que eu possa ficar. Mas depois a gente vai ler um texto que vai mostrar isso para a gente. Então, entrando na introdução da lição, eu estava relendo, sei lá, pelas quantas vezes a lição, e eu comecei a olhar a introdução, ela diz tudo da lição. O resto tem um tanto de história, confirmando que a palavra de Deus é para as pessoas que entendem, que aceitam, que têm ela em si como meio de graça. Mas é mais histórico. E eu comecei a ler da seguinte maneira a introdução. Ela está colocada aqui sempre no plural. E eu comecei a ler no singular. Não sei se eu estou certo com isso ou não. Mas se a gente começar a ler, a gente vai ver. Algumas verdades são mais fáceis de serem afirmadas do que colocadas em prática. Agora começa. Sei disso por experiência. Eu sei disso. Está falando sabemos. E quando se fala sabemos, quando a gente coloca assim no plural, a tendência nossa, minha, e a sua também, vamos ser sinceros, é sempre achar que essa palavra está puxando a orelhinha do outro. Ou não? Você se arriscaria a dizer que não? Que sempre a palavra fala diretamente com você? Não, até aqui tudo bem. Que está falando comigo que eu sou bonzinho, que eu faço as coisas direitinho, que eu não falto na reunião, está falando comigo. Mas a hora que fala o contrário, não está falando mais comigo. Vamos ser sinceros. Então eu comecei a ler dessa forma. Eu não estou querendo ensinar nada disso, mas estou querendo só lembrar isso. Eu comecei a ler dessa forma. Eu sabendo disso, por experiência. E depois ele fala, terminamos a lição com a exortação de não me desanimar. Eu estou colocando para mim. Diante da oposição e da perseguição que porventura se levante contra mim neste mundo. É diferente. Quando fala nós, é uma coisa. Mas quando fala para mim, por isso que o salmista fala, confessei o meu pecado. E, em outras palavras, no texto que o pastor leu do Salmo 40, não sei se vocês prestaram atenção, mas eu estava com isso em mente, eu comecei a ler dessa forma. Só até o penúltimo versículo, o salmista foi falando dele. Só dele. No último versículo que o pastor leu do Salmo 40, ele falou, nós. É interessante isso. Eu acho interessante, né? É ensino para mim isso. A palavra de Deus tem me ensinado dessa forma. Quanto mais eu procuro entendê-la, aos poucos, a minha mente vai me ajudando a entender. Talvez uma lição dessa seja só para mim, não sirva para mais ninguém. Não estou entendendo nada que está sendo falado. Não,
Mas, graças a Deus, eu entendi e estou tirando lição para mim dessa forma. Veja bem agora, nossa reação imediata é dizermos um sonoro amém, nossa. Veja que antes de chegar nesse sonoro amém, há perseguição, há dificuldades. Mas então esse amém se encaixa aqui? Sim, por quê? Porque a nossa confiança está em Deus e na palavra de Deus. As dificuldades, nós vamos poder dizer esse amém, porque nós sabemos, Paulo fala, eu sei em quem tenho crido. No texto que nós lemos, eu não estou confiando no meu braço, eu não estou confiando na minha carne, eu não estou confiando nas minhas obras, mas a minha confiança está em Deus. Por isso eu serei como aquela árvore que foi plantada lá no lugar certo. Foi plantada em cima da pedra, em cima de uma rocha, não. Mas foi plantado em um lugar fértil. Com certeza eu estarei firme daí. E tem uma outra coisa interessante nessa parte, que ele diz assim, voltando um pouquinho. Terminamos a última lição com a exortação, agora vou voltar ao plural. Não desanimarmos diante da oposição e da perseguição, que porventura se levante contra nós neste mundo. A gente vai lá para o Salmo 23, se não me engano, no verso 4, que diz assim, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande. Eu ouvi um dia desse alguém falando sobre essa parte, ele falou, ainda que eu andasse, eu já não gostei muito da colocação. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu confio. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei onde está a minha esperança. Eu sei quem é o meu refúgio. Eu sei quem é o meu esconderijo. Eu sei. Então eu não preciso me desanimar. Por quê? Como que eu sei disso? Pela palavra de Deus. Eu sei que a palavra de Deus é meio de graça. Eu sei que é através dela que eu vou conhecer Deus mais e mais. Por isso, é a preocupação que eu tenho em ler a Bíblia. Aí alguém fala assim, mas se só lê. Só leio. Porque eu tendo lido uma vez, quando alguém falar sobre aquele texto, eu vou entender. Quando uma dificuldade aparecer naquela direção, eu sei. Por quê? Porque eu busco. Porque nós buscamos, vamos voltar para o plural. Porque nós fazemos isso. Nós estamos aqui porque nós fomos alcançados pela graça. Porque nós confiamos, senão, fazendo o que aqui? Palavra de Deus como meio de graça. Mas, à medida que a oposição de Satanás também continua, podemos, ou posso, vamos levar sempre lado a lado, acabar por desanimar e interromper o meu ou o nosso serviço ao Senhor. Esse serviço a gente pode olhar num ângulo bem grande. A minha participação, a minha colaboração, a minha presença, a minha contribuição e assim por diante. Interromper o meu serviço ao Senhor. Quantas pessoas desanimam no meio do caminho? Eles começam bem, vai indo bem, animado. Tudo bem. Primeiro obstáculo, por pequeno que seja, tira o foco. Eu estou desanimado porque a palavra falou isso. Não é a palavra que falou, não é o pastor que falou. Não é a Bíblia que falou, daí foi o pastor que falou. O pastor falou isso. E eu acho que eu vou procurar outra igreja para mim. Não gostei do jeito de fulano. Por quê? São obstáculos na nossa carreira cristã. Nós esquecemos da palavra de Deus. Quando alguém na igreja erra, não é o nome daquela pessoa que vai ser citado, mas o nome da igreja. É o meu, o seu, o nosso, todo mundo junto.
Então, não vamos esquecer disso. A palavra de Deus como meio de graça. Temos o dever, tenho o dever, vamos ver, de perseverar. Quando estou no meio do fogo da provação, sendo chamuscados, chamuscado eu, com as chamas da perseguição, sou propenso a buscar um meio para que a oposição cesse. É o que eu disse. Não estou gostando disso, daquilo, então vou mudar de direção. Mas se a Bíblia, se a palavra é a direção, qual direção você vai pegar? A errada daí, né? Claro. Se eu creio que ela que me dá a direção, que é a minha bússola, que dá a orientação necessária, eu vou fazer o quê? Eu me lembro quando, lá no final do ministério de Jesus estava como que, aos poucos, apertando as pessoas, né, que a ouviam. Aí todo mundo começou a ir embora. Jesus não vai dar pão mais, Jesus não vai fazer isso nem aquilo mais, não vai curar mais as pessoas. Acabou, não dá mais aqui. Jesus olhou para os discípulos: vocês também não querem ir embora? O que eles falaram? Para quem? Para onde iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna? Então, se só a palavra de Deus é meio de graça, o que fazer? Não tem jeito. Aí é o homem que confia no homem. Deixou de confiar na palavra de Deus e voltou a confiar em si mesmo. Recusou a palavra? Não tem mais jeito. É para esse tipo de situação que podemos contar com a palavra de Deus. Ela é um meio de graça, o único, como coloca o Catecismo Maior, um dos mais exteriores e ordinários pelos quais Cristo comunica à sua igreja os benefícios da sua mediação. Como entender isso? Buscando comunhão com Deus, buscando comunhão com a palavra. E tudo que Deus fala, irmãos, é verdade, Ele cumpre. Mesmo que seja uma palavra pesada, saiba que essa também vai ser cumprida. Quando, através dos profetas, Ele fala: a alma que pecar, essa morrerá. Vai morrer sim. Mas Deus não é Deus de amor? Ele é sim. Ele é amor, mas Ele é justiça. De confessarmos os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, para nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo. Às vezes as pessoas querem que Deus seja um Deus bonzinho. Não, Deus não é amor, Ele não perdoa. Paulo fala assim: então eu vou pecar cada vez mais e mais para que eu tenha mais perdão, ainda a graça seja mais abundante. Não, de modo nenhum. Ele mesmo responde. Por quê? Porque eu entendi isso. Porque eu entendi que o favor de Deus, a misericórdia de Deus dura a vida inteira. Sim, eu entendi isso. Então eu posso ver de qualquer maneira? Claro que não. Eu preciso buscar cada dia mais vida de santidade. E de que forma? Através da minha comunhão, através da leitura da palavra, através do estudo da palavra. Porque quanto mais eu leio, mais eu estudo, mais eu creio. Ou não? Claro que é. Além disso, o Catecismo afirma que a palavra de Deus age como meio de graça para os crentes ao fortalecê-los contra as tentações e corrupções, para os edificar na graça e estabelecer o coração deles em santidade e conforto mediante a fé para a salvação. A palavra de Deus nos fortalece, me fortalece cada dia, me anima, nos anima para recobrar ânimo quando a nossa força, quando a minha força se esvai.
ela nos supre, ela me supre com tudo que eu necessito, que necessitamos para seguir adiante servindo ao Senhor, desde que eu creia nela. É dessa forma. Isso é verdade, pode acreditar. Pode crer que isso é verdade. É o que podemos observar em Esdras 5 e 6. Agora entra na lição, a história, o histórico da lição. E eu queria que... Quem tem o microfone perto, pastor, tem? Está perto de mim? Nós vamos abrir Ageu, capítulo 1. Ageu, ruim de achar que ele é pequenininho. Por isso nós já vamos dar a tarefa para o pastor, é mais difícil. Ageu, capítulo 1, dos versos... até o verso 7, se não me engano. Ele está na lição, lá no meio da lição. Ageu 1, até o verso 7. Isso mesmo, pastor, lê para a gente, por favor. Até o 7 não, até o 11. Ageu 1, do 1 ao 11. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis e não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Esse texto, a lição diz que, o escritor da lição, que Ageu e Zacarias, eles foram, digamos assim, parceiros na obra, levando a palavra de Deus, levando a orientação espiritual para o povo na construção ou na reconstrução do templo. E nós dissemos antes que eles chegaram e foram cada um procurar a sua casa, era claro, normal isso. Só que eles foram se acomodando e começaram a arrumar a sua casa. E o texto fala que eles apainelavam as suas casas e a casa de Deus estava em ruínas. O que a gente aprende com isso? Que era o único lugar de adoração a casa de Deus. Então, enquanto eles estavam arrumando as suas casas, que era normal que se fizesse, eles estavam deixando do seu trabalho, do seu culto a Deus, da sua adoração a Deus. Porque era no templo o único lugar que se adorava. Por quê? Porque eles adoravam com sacrifícios, com ofertas de animais e assim por diante. Aí que Deus fala para ele: olha, acho que já que vocês voltaram para suas casas, já que vocês estão se esforçando para arrumar as suas casas, não seria
Palavra minha, não seria interessante que vocês reedificassem o templo, o lugar da adoração? Aí Deus fala sério com eles, né, através do profeta. Por que vocês plantam e estão colhendo tão pouco? Por que vocês colhem e não satisfazem? Por que o seu dinheiro é como se estivesse posto num sactel furado, não dá para nada? Porque vocês esqueceram da adoração a Deus, através, claro, reconstruindo o templo, eles voltavam à adoração. Eles não sabiam disso? Eles se esqueceram disso? Não sei. Mas a orientação dessa palavra para a gente é esta. Por que muitas vezes nós perdemos bênção? Por exemplo, vamos citar um exemplo bem simples. Quando nós fazemos uma reunião de café da manhã, não é uma bênção para quem veio? Para quem experimentou isso? Para quem tirou proveito disso? Vamos usar um termo bem simples? Claro que sim. Claro que sim. E se a igreja vai fazer o café da manhã e não vem ninguém? Qual o proveito disso? Nós deixamos de ser abençoados. No culto de Santa Ceia, por exemplo, todos nós sabemos que, para mim, por exemplo, a parte mais importante, se é que pode falar assim, do culto, do louvor, da adoração, é um culto de Santa Ceia. Em segundo lugar, sabe qual? Para mim, é a hora que eu vou devolver o meu dízimo. E eu sei que eu sou abençoado por isso. Se nós professamos que o único meio de salvação, o único meio de chegarmos à presença de Deus, vê-lo face a face, né, como nosso sonho, é através do sacrifício de Cristo. Por que nós não nos esforçamos mais? Hoje é dia de Santa Ceia. Eu não posso faltar, eu tenho que falar isso para mim. Não é o Dinei que não pode faltar. É eu que não posso faltar. Isso é buscar bênção, gente. Só quem tem experiência disso, só quem experimenta isso de verdade, no seu íntimo, acredita no que eu estou falando. Deus conhece o meu coração, o seu coração, o nosso coração, e Ele é capaz de fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos, a palavra de Deus diz. Quando nós nos prostramos, quando nós o adoramos de verdade, quando nós estamos dispostos a buscar a comunhão cada dia. O texto da lição, agora o primeiro ponto da lição, fala sobre perseverança e obediência. E é tudo que nós estamos dizendo. Perseverança e obediência. Não é só obedecer, mas principalmente perseverar na obediência, naquilo que nós aprendemos, naquilo que nós estudamos, naquilo que nós cremos a palavra de Deus. Pedir a direção do Espírito para que cada dia a gente possa estar mais aberto para entender, e entendendo, perseverar e praticar. É disso que nós precisamos, é disso que eu preciso, é disso que a igreja precisa cada dia. No ponto 2 da lição, uma carta ao rei. Eles estavam inventando oposição quando eles começaram a reconstrução. E isso, lá no final da lição, tem uma página que ela fala que isso demorou 20 anos. Parece que começou-se a reconstrução e a partir daí os inimigos barraram a construção, o trabalho deles, e aí eles desanimaram. Por isso que essa palavra está falando diretamente com eles. Por que vocês desanimaram? Por que o que vocês estão produzindo não está sendo suficiente? Por quê? Porque vocês deixaram a casa de Deus. Porque vocês deixaram a comunhão.
porque vocês deixaram de buscar as bênçãos de Deus, porque vocês deixaram de confiar. Aí aparece as pessoas que vieram para, digamos assim, barrar a construção, a reconstrução, e eles, sondando, como nós dizemos, direitinho a situação, falaram, nossa, eles estão construindo, e a construção vai a todo vapor. Depois que eles se voltaram para Deus. Eles estão construindo com diligência. E eu uso palavras minhas, eles puderam ver que a bênção de Deus estava sobre aquela obra. Esse povo fraco, esse povo que chegou de volta do cativeiro, agora estão construindo a todo vapor, não é normal, isso incomodou. O que eles fizeram? Eles falaram assim, vamos conversar com esses caras. Chegou lá, perguntou, com ordem de quem que vocês estão reconstruindo o templo? Para nós que lemos a lição, vamos entender, eles não retrucaram não. Eles disseram assim, nós estamos construindo, porque lá atrás, um outro rei chamado Ciro, mandou que se reconstruísse. E mais, isso está acontecendo porque nós erramos lá atrás. Porque nós pecamos contra Deus, porque nós falhamos, porque nós não fizemos a nossa parte. E isso encaixa para a gente. Nós não fizemos a nossa parte, daí as coisas deram erradas. Mas Deus já tinha dito a Ciro, quem era Ciro? Um servo de Deus? Não, um rei. Aí uma lição que encaixa, às vezes a gente não consegue entender. Deus usa quem Ele quer para a reconstrução de um povo, para a reconstrução de um templo, para abençoar pessoas. É difícil entender isso, gente. Eu confesso que muitas vezes eu fico meio... Mas é a palavra de Deus, é isso que está escrito, é nisso que eu acredito. E aí, aquelas pessoas que foram lá para barrar o trabalho deles, escreveram uma carta lá para o rei Dario. Olha, o negócio está andando assim, assim e assim, e eles estão indo a todo vapor. Nós precisamos travar isso. Só que eles falaram uma coisa, eles falando para o rei, na carta dele, eles falaram uma coisa que preocupou um pouco. Eles disseram que lá atrás o rei Ciro havia dito que se reconstruísse a casa e que mais, e que era para se pagar com o dinheiro do reino ainda. O salário das pessoas que estavam trabalhando, ou seja, alimentação, e os cabritos e os carneiros que eles tinham que oferecer como culto. E mais uma coisa ainda, era para devolver todos os utensílios sagrados que tinham se levado do templo. Vejo que essa situação, devolver os utensílios sagrados, queria dizer que eles estavam todos intactos lá. E esses eram objetos de culto. Eram objetos que Deus tinha mandado que Moisés mandasse fazer lá atrás. Então, quando Deus falava com Moisés, falava, eu quero que se faça tal coisa, mandava o projeto, né, vamos dizer assim, para que a gente entenda mais fácil, para Moisés, e se faz assim, e Moisés diz, no final dessa parte da história, que Moisés fez tudo como Deus havia determinado. Isso estava tudo lá guardado, ou utilizando-se, não sei. O Ciro falou que era para a gente reconstruir e que era para trazer de volta os utensílios sagrados do culto. Se a gente for aplicar isso para mim, para você, como que a gente vai absorver isso? Quantas vezes nós deixamos as coisas sagradas
do lado? Quantas vezes nós damos mais valor à nossa casa painelada, ao nosso carro novo, e deixamos as coisas de Deus em segundo lugar? E aqui, voltando lá no texto de Ageu estava falando exatamente da contribuição do povo. Contribuição física e material. Quantas vezes eu faço o seguinte: bom, hoje é dia de eu entregar meu dízimo. Só que eu vou deixar uma parte para me dar o mês que vem, que não vai dar para dar agora. Certo? Não, está errado. Nós temos que entregar a Deus o que lhe é devido. Dai a Deus o que é de Deus. E a César, que são as coisas que nos dominam aqui fora, a César o que é de César. E muitas vezes nós damos a César o que é de Deus e não a Deus o que é de Deus. Quando nós somos orientados pela palavra de Deus, qual deve ser o nosso posicionamento? Palavra de Deus, meio de graça. É preciso que vou trazer para mim de novo, que eu esteja mais atento o meu comportamento diante de Deus. Eu disse que Deus não falha com a sua palavra, com a sua promessa, e Ele fez isso com esse povo. Quando o povo voltou-se para Deus, Deus cumpriu a sua palavra. E a história vai contando que, passado isso, os acusadores dos judeus, falaram para o rei: também é bom que se dêem observado se isso que estão falando é verdade. Que busque-se nos arquivos reais se é de fato isso. E o rei mandou fazê-lo. E era de fato. Qual a posição dele agora? A palavra de Deus leva a bom termo. O último tópico 3. Eu quero ler essa parte. A verdade dita de modo piedoso é honrada por Deus. Ao receber a carta, Dario ordenou que uma busca fosse feita nos arquivos reais da Babilônia, e em Acmetá foi encontrado um rolo que continha o decreto original do rei Ciro, no qual tanto a reconstrução do templo, como a devolução dos utensílios de ouro e de prata, e também o financiamento da obra eram ordenados. A veracidade das palavras dos judeus foi devidamente comprovada. Interessante isso. Eles tinham conhecimento da palavra verdade, ou verdadeira. Diante disso, o rei Dario determinou agora Tatenai, governador da além do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, os Afarsaquitas, que estais da além do rio, retirai-vos para longe dali. Os inimigos dos judeus se esforçaram para prejudicá-los. Deus transformou um mal em bem. Deus frustrou os intentos malignos, usou as ações deles para que o seu povo fosse abençoado. Talvez uma parada aqui seria bastante interessante. Deus usou as ações de perseguidores malignos para abençoar o seu povo. Que lição a gente pode tirar daqui? Não quero me detalhar. Vou deixar para cada um se esforçar um pouquinho, buscar em sua mente que lições
a gente pode tirar daqui. Vou repetir. Os inimigos dos judeus se esforçaram para prejudicá-los. Deus transformou o mal em bem. Deus frustrou os intentos malignos e usou as ações deles para que o seu povo fosse abençoado. O que impressiona nisso tudo é que aparentemente, o financiamento inicial da obra não estava saindo do tesouro real a despeito do decreto de Ciro. Tudo que os oponentes da reedificação do templo conseguiram foi bênção para o povo. Foi o financiamento da obra. Dario determinou, aqui tem uma parte bastante interessante, que da tesouraria real, isto é, dos tributos da lei do rio, se pague pontualmente a despesa a esses homens, para que não se interrompam a obra. Dario determinou não apenas o financiamento, mas também o fornecimento de animais para os holocaustos e sacrifícios fossem oferecidos a Deus, e que os judeus orassem também pela vida do rei e de seus filhos. Bacana, né? Olha a intenção. Por isso que às vezes eu digo que mesmo o ímpio, ele que nega o insensato, aquele que nega Deus, lá no fundo, ele sabe que Deus existe e que Deus abençoa aqueles que procuram andar em retidão. Ele sabe disso. Com certeza. Não tem como negar. Vou repetir essa parte. Dario determinou não apenas o financiamento, mas também o fornecimento de animais para que os holocaustos e sacrifícios fossem oferecidos a Deus, e que os judeus, veja bem, que os judeus orassem pela vida do rei e de seus filhos. Ele sabia que Deus atendia os seus servos. Ele sabia disso, senão ele não fazia. Já pensou, ele estava fazendo um investimento alto. Mais à frente, para quem leu a lição, vai entender mais umas coisas muito sérias nesse aspecto. Por quê? Porque o rei era diferente dos nossos governantes, do nosso presidente, por exemplo. O rei falou, está falado. Veja agora, a resposta do rei termina com o decreto, veja bem, de que qualquer tentativa de se alterar o decreto do rei seria punida com o máximo rigor. Também por mim, diz o rei, se decreta, agora outro rei, o rei Dario agora, que todo homem que alterar esse decreto, uma viga se arrancará de sua casa. Até aí tudo bem, né? Como é que é a continuação? E que ele seja pendurado nela. Qualquer que alterar esse decreto, que uma viga seja arrancada da sua casa e que ele seja pendurado nela. Decreto do rei. Falou, está falado. Qualquer rei ou povo que estendesse a sua mão. Veja bem, qualquer rei. Agora ele já levou isso lá para frente. Quando isso aconteceu, porque buscaram lá no rei Ciro, agora o rei Dario está jogando a sua resolução em favor do povo de Deus lá para frente. Qualquer rei ou povo que estendesse sua mão para alterar o decreto do rei, ou para destruir o templo, seria derrubado pelo Deus que fez habitar o seu nome em Jerusalém. Maravilhoso isso. Mesmo aquele que não se diz nada da sua fé, da sua crença, mas parece que a gente vê ele um rei fora dos planos ali de Deus, e ele está fazendo esta afirmação e o seu decreto. Qualquer que fazer isso,
deve ser castigado. As expressões usadas nesses 2 versículos indicam que Dario contava com os judeus entre os seus conselheiros. Isso é bacana. A expressão, o Deus que fez habitar ali o seu nome, é uma referência a Deuteronômio 12:5. Essa, portanto, é uma boa indicação de que um escriba judeu influenciou a redação de Dario em seu decreto. Parece que tem hora que a minha mente não consegue captar. Por quê? Porque isso é o plano de Deus. Porque Deus diz lá em Isaías que os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. E os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Então a nossa limitação, ela não pode barrar a nossa fé, a nossa crença. Não pode. Não entendi porque Deus agiu. Você não precisa entender isso mesmo. Não é para entender agora. Uma hora, se Deus quiser que você entenda, que eu entenda, Ele vai mostrar. Mas os planos de Deus são mais altos que os nossos planos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Seus caminhos não são os nossos caminhos. Por isso, nós temos as nossas limitações. Como se Deus falasse, você pode vir até aqui. A partir daqui, em outra oportunidade, quem sabe. Deus é Deus. E nós somos finitas criaturas que pela graça e misericórdia fomos alcançados um dia. Agora, nós somos libertos, mas não é para abusar dessa liberdade. Quantas vezes a gente age lá no nosso íntimo, talvez a gente não faça isso ao vivo para que todo mundo veja, mas lá no nosso íntimo, muitas vezes a gente age de forma contrária a isso. Chegamos à conclusão. O pastor quer me ajudar? Alguém? Então, essa parte do que o mal que queriam intentar contra o povo se tornou bem, né? Acho que uma das principais lições que nós temos aí, né? E eu penso que não só a questão do mal de alguém que nos persegue, mas também os problemas que nós enfrentamos. Às vezes você encontra algumas adversidades, né, Lígia? Cadê a Lígia? E você fala, isso é só mal. Depois você vê, não. Deus vai agindo e vai trazendo bênçãos e oportunidades surgem a partir daquele problema que nós enfrentamos. Então sempre, como você disse, Deus sabe o que faz. Os caminhos aos nossos olhos, às vezes são loucura, né? Até aos nossos olhos, mas nós sabemos que Deus sabe e vai cuidar de nós. Então é uma lição que mostra essa confiança em Deus, que aquele momento em que parecia que ia tirar os recursos, ia parar tudo, foi algo contrário. Não, segue em frente, vamos ajudar aí para que seja mais rápido, para que tudo ocorra da melhor forma. Realmente tem um decreto e vamos lá, né? Nesse sentido. Com os meus quase 71 anos, eu tenho tido experiências, que eu não vou falar aqui agora, mas com respeito a isso que o pastor colocou. Tem coisas na vida da gente que parece uma barreira, mas eu tenho que ultrapassar essa barreira agora, ou eu tenho que esperar a orientação de Deus para isso? Aí que está a minha dificuldade. Não sei se todos têm essa mesma dificuldade que eu. Só que passou um tempo, você passou a barreira e nem percebeu. Não sei se alguém aqui já teve experiência como essa. Depois que se passou, falou, nossa, mas eu passei mesmo por isso. Foi bom, né? No momento era tão chato. Parecia que era o fim. Mas não era, era o começo de uma vida diferente. De situações diferentes na minha vida, eu posso testemunhar isso agora. E cada um de nós deve ter experiência como essa.
Se a gente sentasse com aquele amigo que a gente acha que a gente pode contar tudo para ele, um amigo físico, a gente ia contar, a gente ia trocar ideias a respeito disso. Deus fez isso na minha vida em tal e tal situações. Eu me lembro de pelo menos 4 situações que foram, eu fico pensando hoje, se não acontecesse dessa forma, não acabaria da forma como acabou. Então, são maravilhas que Deus opera nas nossas vidas para o nosso crescimento. E é preciso que a gente compartilhe de alguma forma. Procura a melhor forma de compartilhar aquilo que Deus tem feito na sua vida, nas nossas vidas. E nós vamos estar abençoando as pessoas com isso. Só voltando aqui um pouquinho, e o que a gente vê também no texto é que eles foram sinceros, verdadeiros, falaram, explicaram, né? Conheciam, como você disse, a história, não procuraram um meio, não, como que será que a gente vai dar um jeitinho aqui para ele continuar, para a gente continuar a obra, né? Não, eles falaram o que tinha que falar e Deus agiu na verdade, né? Então, quando há uma barreira, tem que permanecer fiel, não procurar outro jeito e Deus vai providenciar. Né? É aquilo que a gente disse, que eu disse antes, Deus é fiel. Com respeito ao texto que eu citei lá de 1 João, capítulo 1, acho que capítulo 1, verso 8, se não me engano. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar, nos purificar de tudo. Mas se confessarmos, o pastor está levantando uma situação, se esse povo estufa o peito, não, nós estamos fazendo isso porque Deus disse que era para nós fazer e está escrito lá nos arquivos do rei, lá, vai lá procurar. Não, eles não agiram dessa forma. Não. Eles agiram da seguinte forma, está acontecendo isso com a gente, sabe por quê? Porque nós erramos. Porque nós falhamos com Deus. Mas, tal situação, o rei Ciro ordenou que isso se refizesse. Ele devia fazer muito tempo. Devia fazer muito tempo, porque lá na parte que eu disse lá no final, disse que demoraram 20 anos, começou e deu aquela parada. Já pensou uma parada, você começa uma construção e para por oposição de alguma coisa inimiga? Não, por falta de dinheiro, que não era o caso, com certeza. 20 anos, gente, é muito tempo para nossa limitação. É muito tempo. Mas eles não desanimaram por isso. Eles confiaram no Deus que é dono de tudo, que pode tudo, que não se esquece das suas promessas e que não falha. Vamos para a conclusão. Precisamos crer mais naquilo. Lê cada um na sua Bíblia, no seu texto aí. Precisamos crer mais naquilo que nossos lábios professam. Dizemos crer na palavra de Deus. Dizemos crer que a palavra de Deus é o nosso alimento. Dizemos que ela nos fortalece e nos revigora, a fim de podermos caminhar em meio a este mundo mau. Eu vou só ler essa parte, eu vou deixar para que você questione com você mesmo. Eu já estou fazendo comigo, mas muitas vezes isso não passa de uma profissão de fé verbal. Muitas vezes, em muitas ocasiões, em nosso coração, descremos daquilo que os nossos lábios afirmam. Devemos entender que apenas aqueles que guardam a palavra de Deus é que verdadeiramente prosperarão. Apenas esses serão como aquela árvore do Salmo 1, verso 3. Também vemos aqui como a Bíblia nos ensina que Deus transtorna os planos de Satanás contra o seu povo amado.
fazendo com que suas armadilhas sejam convertidas em bênçãos. Satanás consegue que Jesus seja crucificado, mas era justamente o plano de Deus para salvar os seus eleitos. Satanás envia um mensageiro para afligir o apóstolo Paulo, mas era esse justamente o plano de Deus para manter o apóstolo humilde e livre da soberba? Deus fará isso também na sua vida. Não há oposição, perseguição, revés, tragédia, decepção e derrota. Que não seja usada por Deus para abençoar a sua vida. Preciso comentar? Não. Preciso comentar nada? Não. Você tem se alimentado devidamente da palavra de Deus? Tem-na usado como o que ela realmente é, um meio de graça? Como você responde à palavra de Deus? Com fé e pronta à obediência ou com relutância e descrença? De fato, o caminho mais seguro é o da palavra de Deus. Ande por ele. Amém.